Ela perde o uso das pernas. Então sua mãe de 68 anos faz o impensável para salvá-la. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Clara Mendonça jamais imaginara que uma consulta médica de rotina mudaria tudo. Aos 42 anos, a fisioterapeuta, renomada, desabou em sua própria clínica, suas pernas subitamente recusando-se a sustentá-la. O diagnóstico caiu como uma sentença, uma condição nervosa degenerativa rara que afetava sua mobilidade. Era a mais cruel das ironias, a curandeira que não podia mais curar a si mesma. Mas Teresa, sua mãe de 68 anos, enfermeira aposentada, com artrite, recusava-se a aceitar a derrota. Nos próximos 18 meses, estas duas mulheres redefiniriam o significado de força enquanto navegavam por uma jornada que testaria seus laços de maneiras que jamais haviam imaginado. Naquela manhã de segunda-feira, Clara sentiu o primeiro sinal. Um formigamento sutil, quase imperceptível, percorreu suas pernas enquanto ela demonstrava um exercício de fortalecimento lombar para um paciente. Ignorou a sensação. Em seu consultório na movimentada Rua Augusta, no coração de São Paulo, não havia tempo para preocupações pessoais. Sua agenda estava completamente preenchida, como sempre. Respire fundo e mantenha a posição por 30 segundos, instruiu. Ao rapaz na maca, um jogador de futebol amador, recuperando-se de uma lesão. Lembre-se que a consistência é mais importante que a intensidade nesta fase do tratamento. O formigamento retornou, mais intenso desta vez, acompanhado por uma fraqueza momentânea. Clara apoiou-se discretamente na mesa próxima. Ao final do dia, quando o último paciente saiu, Clara tentou levantar-se de sua cadeira, mas suas pernas tremeram violentamente e ela caiu, derrubando a xícara de café frio sobre seus prontuários. Sua assistente Marina correu ao ouvir o estrondo. "Doutora, está tudo bem?" perguntou alarmada, ajudando Clara a sentar-se. "Apenas cansaço." Clara forçou um sorriso, sentindo um frio no estômago que nada tinha a ver com exaustão. "Final de semana longo, você sabe como é." Mas Clara sabia que algo estava errado. Muito errado. Como profissional da saúde, reconhecia os sinais que seus pacientes tantas vezes descreviam. Algo em seu corpo estava falhando, e o medo se instalou em seu peito como um invasor silencioso. Na manhã seguinte, suas pernas falharam completamente na cozinha de seu apartamento. Clara desabou no chão frio, derrubando a chaleira. Água quente espalhou-se pelo piso de cerâmica, molhando sua saia. Ela ficou ali, imóvel, incapaz de levantar-se, enquanto o vapor subia ao seu redor como névoa. Foi sua filha adolescente, Denise, quem a encontrou 20 minutos depois. "Mãe!" gritou a garota de 16 anos, deixando a mochila escolar cair. "O que aconteceu?" "Ligue para a vovó", Clara sussurrou, vencida pelo medo que tentara reprimir. "E depois chame uma ambulância." O hospital era um lugar familiar para Clara, mas nunca daquele ângulo. Da maca, observou médicos trocando olhares preocupados, sussurrando termos em latim que reconhecia bem demais. Exames após exames. Especialistas chamados às pressas. Teresa chegou ainda durante a bateria de testes, o rosto marcado pela preocupação. Clara notou como sua mãe rapidamente assumiu o papel de enfermeira, questionando procedimentos, tomando notas, exigindo clareza. Quando o neurologista finalmente apareceu com o diagnóstico, Clara soube interpretar seu olhar antes mesmo que ele falasse. "Polineuropatia desmielinizante crônica", anunciou ele com voz controlada. "É uma condição autoimune que afeta a bainha de mielina dos nervos periféricos." "Qual o tratamento?" Teresa perguntou diretamente, enquanto Clara digeria o diagnóstico. "Iniciaremos com corticosteroides e imunoglobulina intravenosa", respondeu o médico. "Mas devo ser franco, em casos como este, os resultados variam. Existe a possibilidade de progressão." Clara fechou os olhos. Tradução.
Você pode nunca mais andar normalmente. A fisioterapeuta que ajudara centenas de pessoas a recuperar seus movimentos, agora enfrentaria sua própria batalha pela mobilidade. Na cidade litorânea de Santos, onde Clara crescera e retornara após seu divórcio 5 anos antes, as notícias se espalharam rapidamente. Os vizinhos passaram a trazer refeições prontas enquanto sussurravam preocupações, e ex-pacientes observavam com olhos tristes, enquanto ela navegava pelas ruas da cidade com uma bengala que se tornava mais necessária a cada dia. Denise, que antes se envergonhava dos conselhos exagerados de saúde da mãe, agora testemunhava sua vulnerabilidade com confusão e medo. Após uma semana no hospital, Clara retornou para casa. Entrar em seu próprio apartamento foi como visitar um país estrangeiro. Os degraus da entrada agora pareciam uma montanha intransponível, o corredor estreito demais para as muletas, o banheiro totalmente inadequado para suas novas necessidades. "Vou ficar por uns dias", Teresa anunciou, colocando sua pequena mala no quarto de hóspedes. Não era uma pergunta. Clara quis protestar. Sua relação com a mãe sempre fora complexa, amor profundo entremeado por conflitos de personalidade. Teresa, com sua abordagem tradicional e autoritária da enfermagem, frequentemente chocava-se com as técnicas mais modernas e colaborativas de Clara. Mas naquele momento, exausta e assustada, Clara apenas assentiu. "Só até eu me estabelecer na nova rotina", concordou, determinada a manter algum controle sobre sua vida. Aquela noite foi a primeira de muitas em que Clara chorou silenciosamente em seu travesseiro, lutando contra o desespero que ameaçava consumi-la. Sua identidade sempre estivera profundamente entrelaçada com sua capacidade de curar, de permanecer forte enquanto outros fraquejavam. Agora, quem era ela? Amanhã trouxe o primeiro confronto. Teresa entrou no quarto com uma xícara fumegante de um líquido escuro e mal cheiroso. "Chá de erva de São João com raiz de valeriana", anunciou. "Receita da vovó. Beba enquanto está quente." Clara olhou para a mistura com ceticismo. "Mãe, não há evidências científicas que suportem o uso dessas ervas para condições neurológicas." "Bebemos isso em nossa família há gerações", Teresa insistiu. "Sua avó curou seu tio Fernando de uma paralisia com este chá." Tio Fernando teve síndrome de Guillain-Barré, que é autolimitada. Ele teria melhorado independentemente do tratamento, Clara explicou, sentindo a velha frustração emergir. "Preciso seguir o protocolo médico estabelecido." Teresa colocou a xícara na mesa de cabeceira com um pouco mais de força que o necessário. "Como quiser, doutora. Mas lembre-se que nem tudo que funciona tem um estudo duplo cego, randomizado para comprovar." O tom era familiar. A mesma tensão que marcara tantas conversas ao longo dos anos. Clara, defendendo a medicina baseada em evidências. Teresa, confiando na sabedoria tradicional e na intuição. A diferença agora era que Clara estava do outro lado da equação. Não mais a curandeira, mas aquela que precisava de cura. Os dias se transformaram em semanas e o apartamento pareceu encolher. Equipamentos médicos foram entregues, uma cadeira de banho, barras de apoio, um andador. O espaço pessoal de Clara diminuía à medida que sua condição se expandia, tomando cada vez mais controle sobre sua vida. Teresa, que deveria ficar temporariamente, organizou suas ervas na despensa, pendurou fotos de santos na parede da cozinha e rearranjou móveis para facilitar a passagem da cadeira de rodas. Todas mudanças feitas sem consultar Clara. "Este é o meu apartamento", Clara explodiu certa tarde quando descobriu que Teresa havia transformado a estante da sala em um pequeno altar com velas e imagens religiosas. "Você não pode simplesmente chegar e mudar tudo." "Estou apenas tentando ajudar", Teresa respondeu magoada. "Se você preferir, posso ir embora e deixar você se virar sozinha."
O silêncio que seguiu foi pesado com o não dito. Ambas sabiam que Clara não poderia gerenciar sozinha. Não ainda. A verdade dolorosa pairava entre elas. Por mais que detestasse admitir, Clara precisava de sua mãe. À noite, enquanto Teresa dormia, Clara arrastou-se até a sala e reorganizou. Alguns dos objetos, uma pequena afirmação de independência. Olhando para suas pernas, agora consideravelmente mais finas pela atrofia muscular, ela sentiu uma onda de desespero. 6 semanas de tratamento intensivo e os resultados eram mínimos. Se continuasse assim, em breve não conseguiria trabalhar. E então, o que seria dela? Da hipoteca? Da faculdade de Denise? A questão da clínica tornou-se urgente. Clara tentou retornar ao trabalho parcialmente, oferecendo consultas, supervisionando seus 2 assistentes. Mas a realidade era implacável. Uma fisioterapeuta que mal conseguia demonstrar exercícios ou manter-se de pé por mais de 20 minutos não inspirava confiança nos pacientes. Os números começaram a cair. Precisamos falar sobre o futuro da clínica, disse Rafael, seu contador, numa tarde chuvosa. As despesas estão superando a receita há 2 meses. Clara encarou os números na planilha, sentindo náusea. Quanto tempo temos? 3, talvez 4 meses antes que as reservas se esgotem, respondeu ele com gentileza. Talvez seja a hora de considerar vender. A possibilidade de perder sua clínica, seu refúgio profissional construído ao longo de 15 anos de trabalho árduo, era quase tão devastadora quanto o diagnóstico. Naquela noite, Clara permitiu-se algo raro, um momento completo de autocomiseração, com direito a um copo de vinho e lágrimas abundantes. Foi Denise quem a encontrou no escuro, sentada em sua cadeira de rodas na varanda, encarando o mar distante. Mãe! A adolescente hesitou na porta. Posso entrar? Clara rapidamente secou as lágrimas. Claro, querida. Só estou aproveitando a brisa. Denise puxou uma cadeira, sentando-se ao lado da mãe. Por um momento ambas ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade refletidas na água da baía. Você vai ficar bem? Perguntou Denise finalmente, sua voz pequena revelando a criança por trás da fachada adolescente. Clara quase respondeu automaticamente com uma mentira reconfortante. Mas algo a deteve, talvez o olhar direto da filha, talvez o cansaço de manter aparências. Não sei, respondeu honestamente. Estou com medo. Admitir aquilo em voz alta foi estranhamente libertador. Denise pegou a mão da mãe, apertando-a com força. Eu também estou, confessou. Naquela troca simples, algo mudou entre mãe e filha. A barreira da perfeição maternal. Clara sempre fora a infalível, a forte, a que tinha todas as respostas. Começou a desmoronar, revelando algo mais genuíno. Nas semanas seguintes, Clara enfrentou decisões difíceis. Com a clínica, à beira do colapso financeiro, uma antiga paciente, Samantha, fez uma proposta inesperada. Em vez de comprar o negócio, sugeriu uma parceria. Clara forneceria a expertise e supervisão, enquanto Samantha, fisioterapeuta recém-formada, assumiria os aspectos físicos do trabalho. Seria uma honra aprender com você, disse Samantha, seus olhos brilhando de admiração. Sempre te considerei uma mentora, mesmo quando era sua paciente. A proposta era tentadora e pragmática, mas exigiria que Clara redefinisse sua identidade profissional. Não mais a terapeuta hands-on, mas uma consultora, uma professora. Após dias de reflexão e discussões tensas com Teresa, que defendia veementemente a venda completa para reduzir o estresse de Clara, ela aceitou a proposta de Samantha. Você está fazendo a escolha certa, Teresa declarou, seu tom indicando que considerava o mérito da decisão como próprio. Menos pressão significa mais energia para sua recuperação. Clara mordeu a língua para não responder.
Sua mãe tinha o dom de fazer até mesmo suas vitórias parecerem concessões. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, o tratamento convencional mostrava resultados limitados. Clara seguia rigorosamente o protocolo médico: medicamentos, fisioterapia, terapia ocupacional. Mas a melhora era lenta e inconsistente. Em alguns dias, conseguia dar alguns passos com o andador. Em outros, mal conseguia mover os dedos dos pés. Numa manhã particularmente difícil, quando Clara tentou levantar-se da cama e caiu, Teresa encontrou-a no chão, frustrada e humilhada. "Já chega dessa teimosia", declarou Teresa, ajudando a filha a retornar à cama. "Hoje você vai experimentar meu tratamento." Exausta e desesperada por qualquer alívio, Clara finalmente cedeu. Teresa preparou um banho com ervas, um ritual, que aprendera com sua própria mãe, descendente de portugueses que trouxeram suas tradições de cura para o Brasil. O aroma forte de alecrim, lavanda e uma dúzia de outras plantas preencheu o pequeno banheiro, enquanto Teresa massageava as pernas inertes da filha com movimentos firmes e ritmados. "Vovó dizia que a cura não está só no corpo", murmurou Teresa enquanto trabalhava. "Está na conexão entre corpo, mente e alma. Algo que vocês, médicos modernos, estão apenas começando a entender com seus estudos de psiconeuroendocrinoimunologia." Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa com a palavra técnica saindo com tanta naturalidade dos lábios da mãe. E que foi?" Teresa sorriu diante da surpresa da filha. "Acha que não me mantenho atualizada? Posso ser velha, mas não sou obsoleta." Naquele momento, Clara vislumbrou algo que raramente reconhecera: a complexidade de sua mãe, uma mulher que navegava entre dois mundos, a medicina tradicional de seus ancestrais e o conhecimento contemporâneo que valorizava em sua filha. Surpreendentemente, após semanas combinando os tratamentos convencionais com os remédios de Teresa, Clara notou uma pequena, mas significativa melhora. A progressão da doença parecia desacelerar. Quando mencionou isso ao neurologista, ele deu de ombros. "Algumas destas condições têm plateaus naturais", explicou. "Ou pode ser o efeito combinado dos medicamentos com seu regime de exercícios." Clara não mencionou os tratamentos de Teresa, mas começou a se perguntar se deveria ser mais aberta à integração de abordagens. A relação com Denise também evoluía. A adolescente, inicialmente distante e desconfortável com a condição da mãe, começou a se envolver mais. Certa tarde, Clara encontrou a filha pesquisando sobre polineuropatia desmielinizante em seu tablet. "Só queria entender melhor", explicou Denise quase defensivamente. "Na escola estamos aprendendo sobre sistema nervoso e pensei que poderia fazer meu projeto sobre isso." Clara sentiu um aperto no coração. "Você não precisa dedicar seu projeto escolar à minha doença, querida." "Não é só por você", Denise respondeu, um rubor subindo por suas bochechas. "É interessante. E talvez eu queira seguir medicina, sabe? Como vovó, ou fisioterapia, como você." Foi a primeira vez que Denise expressou interesse pela área de saúde, sempre tendo declarado que seguiria a carreira artística o mais longe possível do mundo obsessivo de saúde de sua mãe e avó. Clara não comentou sobre a mudança, temendo que qualquer entusiasmo excessivo pudesse fazer a filha recuar. Portuguesas, africanas e indígenas, refletindo a rica herança cultural da região. A família de Clara participava há gerações,
Teresa era conhecida por suas conservas premiadas, e Clara sempre liderava a dança tradicional, uma variação local do vira português. Este ano, porém, Clara planejava ficar em casa. Não posso dançar, explicou a mãe, e não quero ser um espetáculo de piedade. Bobagem, respondeu Teresa, arrumando o lenço tradicional que usaria. Não é sobre dançar, é sobre estar presente. Nossa família nunca perdeu um festival em 5 gerações. A discussão foi interrompida por Denise, que entrou carregando uma caixa empoeirada do porão. Olha o que encontrei! As fitas da vovó! Dentro da caixa estavam dúzias de fitas coloridas que a avó de Clara usava para adornar seu vestido durante o festival. Teresa pegou uma, acariciando o tecido desbotado. Sua avó dançou até os 82 anos, disse Teresa suavemente. Mesmo depois que o reumatismo torceu seus dedos como raízes antigas. Ela dizia que a música entrava por seus ouvidos e saía por qualquer parte do corpo que ainda pudesse se mover. Clara olhou para as fitas, sentindo o peso da tradição, da continuidade. Tudo bem, cedeu finalmente. Iremos como espectadoras. O festival transformava a pequena praça central de Santos em um caleidoscópio de cores, aromas e sons. Barracas vendendo quitutes tradicionais, artesanato local e, é claro, o vinho da colheita especial. Clara observava da borda, em sua cadeira de rodas, sentindo-se simultaneamente parte e separada da celebração. Quando a música para a dança tradicional começou, algo inesperado aconteceu. Denise se aproximou, usando o lenço da bisavó e carregando várias fitas coloridas. Vamos dançar, mãe, disse, não como um pedido, mas como um anúncio. Denise, eu não posso... Não com os pés, interrompeu a adolescente, com as mãos. Antes que Clara pudesse protestar, Denise amarrou uma ponta das fitas nos dedos da mãe e a outra em seus próprios pulsos. Quando Denise começou a se mover com a música, as fitas tensionaram-se e os movimentos da filha criaram um balé involuntário com as mãos de Clara. Uma multidão começou a se formar ao redor delas, atraída pela inovação. Teresa juntou-se com mais fitas, criando uma rede colorida entre avó, mãe e filha. Logo, outras pessoas estavam participando, adaptando a dança tradicional para incluir Clara. Foi nesse momento que aconteceu. Tentando ajustar-se em sua cadeira, para melhor participar, Clara moveu-se bruscamente e desequilibrou-se. A cadeira inclinou-se perigosamente e ela caiu na frente de toda a comunidade. O silêncio desceu sobre a praça como uma cortina pesada. Clara sentiu o calor da vergonha subir por seu rosto. A humilhação completa de estar caída, indefesa, aos olhos de todos que a conheciam como a forte, a competente, a curadora. Então, algo extraordinário aconteceu. Teresa não correu para ajudá-la a levantar. Em vez disso, com um movimento deliberado, sua mãe de 68 anos abaixou-se e deitou-se ao lado dela, transformando o acidente em um movimento de dança. Segurando as fitas, Teresa começou a movê-las em padrões circulares acima delas, como se estivessem realizando uma coreografia planejada. Por um momento, todos permaneceram paralisados. Então, Denise juntou-se a elas no chão, adicionando seus movimentos ao improviso. Um por um, os dançarinos tradicionais seguiram, até que a dança inteira foi transformada em algo novo, uma celebração horizontal, onde ninguém precisava de pernas para participar. O público, inicialmente chocado, irrompeu em aplausos, enquanto mãe, filha e neta criavam algo novo a partir do que poderia ter sido humilhação. Foi mais do que um momento de salvação social. Foi uma declaração poderosa. Clara não precisava ser a mesma para pertencer. Aquela noite marcou uma virada na compreensão de Clara sobre sua condição. Sua jornada não era sobre recuperar exatamente o que perdera, mas sobre redescobrir quem poderia ser agora.
Espera! Clara chamou quando ela e a família voltavam para casa no táxi adaptado. Eu quero perguntar algo ao Sr. Paulo. No Paulo Oliveira, um idoso de 84 anos, era o guardião não oficial das tradições portuguesas em Santos, conhecendo cada variação de cada dança, cada receita ancestral. Teresa olhou-a com curiosidade. O que você quer com Paulo a esta hora? Uma ideia, respondeu Clara com um brilho nos olhos que não aparecia há meses. E quando você está imaginando o que acontecerá a seguir, vejo-me obrigada a deixá-los com a curiosidade por alguns instantes, enquanto antecipo o próximo capítulo dessa jornada tão especial para mim. Não percam o próximo episódio, onde descobriremos como o encontro de Clara com Sr. Paulo pode mudar completamente sua perspectiva sobre a cura e o movimento. Voltando à história. Na semana seguinte, a sala de estar de Clara transformou-se em um estúdio improvisado. Paulo chegava todas as tardes carregando livros antigos, gravações em fitas cassete e sua própria sabedoria gravada apenas em sua memória. As danças tradicionais não eram apenas entretenimento, explicava ele, demonstrando movimentos com suas mãos nodosas. Eram uma forma de cura comunitária. Cada gesto tem um significado, uma conexão com a terra, com os ancestrais, com o corpo. Clara absorvia tudo, fazendo anotações detalhadas, conectando os conhecimentos antigos às suas habilidades como fisioterapeuta. Logo, estava desenvolvendo um sistema que adaptava os movimentos tradicionais para pessoas com mobilidade reduzida. Veja, este movimento circular, demonstrava para Teresa e Denise, estimula a circulação periférica enquanto honra o padrão original da dança do trigo. Teresa observava com uma mistura de admiração e ceticismo. Então agora, você acredita no poder dos remédios antigos? Estou encontrando o valor neles, corrigiu Clara, e integrando-os ao meu conhecimento científico. Foi Denise quem expressou o que estava acontecendo. Você está criando uma ponte, mãe, entre o mundo da vovó e o seu. Pouco depois deste momento de epifania, uma reviravolta ocorreu. Durante uma de suas pesquisas para o projeto escolar, Denise descobriu algo que mudaria tudo. Mãe, vovó! Gritou ela, correndo para a sala com seu tablet. Vocês precisam ver isso! Na tela estava um artigo sobre um programa experimental de tratamento em Ribeirão Preto. Uma equipe interdisciplinar estava testando uma nova abordagem para condições neurológicas degenerativas, combinando terapia celular com estimulação elétrica direcionada e um regime intensivo de reabilitação. Os resultados preliminares são promissores. Clara leu em voz alta, o coração acelerando. 70% dos participantes mostraram melhora significativa na função motora. Isso não é maravilhoso? Exclamou Denise. Clara continuou lendo, seu entusiasmo diminuindo ao chegar às informações práticas. O programa requer uma estadia residencial de 3 meses e não é coberto por nenhum plano de saúde. O custo total é... Ela parou, engolindo em seco. Quanto? Perguntou Teresa. R$ 120 mil. Clara respondeu baixinho. O silêncio que seguiu foi pesado. É impossível, concluiu Clara finalmente. Entre as despesas médicas, a hipoteca e a queda de receita da clínica, não temos nem 1/10 disso. E se vendêssemos o apartamento? Sugeriu Teresa. E moraríamos onde? Rebateu Clara. Além disso, o mercado imobiliário está em baixa. Levaríamos meses para vender e o programa tem vagas limitadas. Podemos fazer uma vaquinha online, Denise ofereceu. Minha amiga Júlia conseguiu arrecadar dinheiro para a cirurgia do cachorro dela assim. Clara balançou a cabeça. Não posso expor minha situação dessa forma. Meus pacientes precisam confiar em minha competência, não sentir pena de mim. Seu orgulho vale mais que sua saúde? Teresa perguntou bruscamente. Que sua chance de andar novamente?
A pergunta atingiu Clara como um tapa. Ela olhou para sua mãe, pronta para revidar, mas viu algo além da crítica habitual. Viu medo genuíno e amor. Não é só orgulho, Clara explicou mais suavemente. É sobre manter alguma dignidade neste processo, algum controle. Às vezes, precisamos soltar o controle para ganhar algo maior, respondeu Teresa. Como você fez na dança do festival? Relutantemente, Clara concordou em considerar uma campanha de arrecadação. Denise, entusiasmada, imediatamente começou a planejar, criando um vídeo emocionante que narrava a jornada da mãe, do colapso na clínica até a dança adaptativa no festival. Expor sua vulnerabilidade publicamente foi uma das coisas mais difíceis que Clara já fizera. Quando o vídeo foi ao ar, ela não conseguiu assistir, deixando sala enquanto Teresa e Denise acompanhavam o lançamento. 40 compartilhamentos na primeira hora, anunciou Denise pouco depois. A campanha rapidamente ganhou força, com ex-pacientes, colegas profissionais e mesmo estranhos tocados pela história contribuindo. A comunidade portuguesa local organizou um jantar beneficente. A universidade onde Clara ocasionalmente dava aulas ofereceu uma contribuição significativa. Mas à medida que as doações aumentavam, Clara notou mudanças sutis no comportamento de Teresa. Sua mãe parecia mais cansada, mais frágil. Certa manhã, Clara acordou cedo e encontrou Teresa remexendo em uma caixa antiga, removendo peças de joalheria envoltas em veludo. "O que está fazendo?" perguntou Clara. Teresa sobressaltou-se, rapidamente fechando a caixa. "Nada importante, só organizando algumas coisas antigas." Mas Clara vira o suficiente. "Aquelas são as joias da vovó, as que você guardava para ocasiões especiais." "Tenho tantas bugigangas." Teresa desconversou. "Estava pensando em me desfazer de algumas." Um alarme soou na mente de Clara. Na tarde seguinte, enquanto Teresa fazia compras, Clara pediu a Denise para verificar o histórico de navegação do tablet que compartilhavam. "Tem várias pesquisas sobre casas de penhor", relatou Denise, franzindo a testa, "e um e-mail confirmando a venda de um conjunto de prata antigo para um antiquário no centro." Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Ela está vendendo as heranças de família", murmurou, "para ajudar com o tratamento." "E o que tem de errado nisso?" perguntou Denise. "São relíquias que deveriam passar para você um dia", Clara explicou. "Algumas delas têm mais de um século. Sua bisavó trouxe de Portugal durante a imigração. Mas não era apenas o valor histórico que perturbava Clara. Era a percepção de que, enquanto ela lutava contra sua condição, sua mãe idosa estava silenciosamente fazendo sacrifícios ainda maiores. Você já se viu em uma situação em que alguém que você ama fez um sacrifício por você que você não esperava? Conte-nos nos comentários. Quando Teresa retornou, Clara confrontou-a na cozinha. "Por que você está vendendo suas joias?" perguntou diretamente. Teresa congelou por um instante, então continuou calmamente guardando as compras. "Não sei do que você está falando", respondeu, evitando o olhar da filha. "Vi a caixa de da geladeira com força incomum. Seus ombros caíram em derrota. Você esperava que fizesse ver minha filha de fim." Joias são sua herança. Algumas estão na família há gerações. São apenas objetos, Teresa respondeu, finalmente encarando Clara. Você é minha filha. A simplicidade da declaração atingiu Clara com força inesperada. Pelo tom de Teresa, ela percebeu que sua mãe faria qualquer sacrifício, venderia qualquer coisa para ajudá-la a recuperar sua mobilidade. Você já vendeu muito? Perguntou Clara suavemente. O suficiente para cobrir o primeiro pagamento do programa, Teresa admitiu.
O broche de safira da vovó, o conjunto de prata do casamento, algumas peças menores. Clara sentiu um nó na garganta. Por que não me contou? Porque você teria me impedido, respondeu Teresa com um pequeno sorriso. Sempre foi teimosa demais para aceitar ajuda. Naquele momento, Clara viu sua mãe com novos olhos. Não como a mulher controladora e antiquada contra quem sempre lutara, mas como alguém disposto a sacrificar seu próprio legado pela filha. O peso dessa realização era ao mesmo tempo comovente e devastador. Mas a situação complicou-se quando, na semana seguinte, Clara notou Teresa mancando sutilmente ao carregar uma bacia de roupa. "O que houve com sua perna?" perguntou Clara. "Nada", Teresa desconversou. "Apenas um dia ruim de artrite." Não convencida, Clara insistiu até que Teresa, relutantemente, mostrou o joelho inchado e avermelhado. "Há quanto tempo está assim?" "Algumas semanas", Teresa admitiu. "O médico disse que é apenas uma exacerbação da artrite, nada preocupante." "Você consultou um médico? Quando?" Teresa hesitou. "Há 2 meses, quando começou a piorar. Mas com tudo acontecendo, não quis sobrecarregar você." 2 meses? Clara estava incrédula. E o que ele recomendou? Repouso, menos esforço físico, medicamentos anti-inflamatórios. Teresa deu de ombros. "O de sempre." Clara processou a informação com horror crescente. "E você tem feito exatamente o oposto, carregando-me, limpando a casa, fazendo compras, cozinhando." "O que você esperava? Que eu ficasse sentada assistindo televisão enquanto você precisa de ajuda?" A realização atingiu Clara como um raio. Os sacrifícios de Teresa não eram apenas financeiros, mas físicos. Sua mãe estava literalmente destruindo seu próprio corpo para cuidar dela. Naquela noite, enquanto Teresa dormia, Clara tomou uma decisão. Arrastando-se até seu escritório, escreveu um e-mail para o programa experimental em Ribeirão Preto, retirando sua candidatura. Não poderia aceitar tratamento à custa da saúde de sua mãe. Quando Teresa descobriu na manhã seguinte, a discussão explodiu como nunca antes. Décadas de ressentimentos não expressos vieram à tona. A infância de Clara, marcada pela ausência de Teresa durante seus longos turnos como enfermeira. A decepção de Teresa com o relacionamento distante entre Clara e Denise, repetindo o mesmo padrão. A frustração de ambas com o ciclo intergeracional de mulheres, colocando as necessidades dos outros acima das próprias. "Como você ousa tomar essa decisão por mim?" Teresa gritou, o rosto vermelho de fúria. "Acha que não sou capaz de decidir o que posso ou não suportar? Você está destruindo seus joelhos", Clara rebateu. "De que adianta eu melhorar se você acaba numa cadeira de rodas no processo? Essa é minha escolha para fazer, não sua. E me sacrificar é minha escolha." Clara respondeu, sua voz quebrando. "Não posso ser o motivo do seu sofrimento, mãe. Não posso." As duas mulheres encararam-se, ofegantes, ambas percebendo que estavam presas num impasse de amor, cada uma determinada a se sacrificar pela outra, nenhuma disposta a aceitar o sacrifício. Foi Denise quem finalmente quebrou o ciclo. Entrando na sala após ouvir a discussão, a adolescente de 16 anos demonstrou uma sabedoria além de seus anos. "Vocês duas percebem o que estão fazendo, certo?" perguntou, olhando de uma para a outra. "A mesma coisa que criticam uma na outra, sacrificando-se até o ponto de autodestruição." As duas mulheres mais velhas olharam para ela, surpresas por sua percepção. "Precisa haver um meio-termo", continuou Denise. "Vovó não pode se destruir cuidando de você, mãe. E você não pode recusar tratamento só porque está preocupada com a vovó." Naquele momento, Clara viu sua filha não mais como a adolescente rebelde, mas como uma jovem mulher madura, oferecendo perspectiva quando ambas haviam perdido a capacidade de enxergar além de sua dinâmica disfuncional.
Nos dias seguintes, um compromisso começou a tomar forma. Clara aceitaria o tratamento experimental, mas com condições. Teresa concordaria em contratar ajuda doméstica com parte do dinheiro da campanha, respeitaria suas próprias limitações físicas e seguiria rigorosamente o tratamento para sua artrite. E você, Teresa apontou para Clara, vai parar de se sentir culpada por precisar de ajuda. Aceitar apoio não é fraqueza. Foi um acordo difícil para ambas. Duas mulheres acostumadas a dar mais do que receber, a cuidar mais do que serem cuidadas. No começo de outubro, Clara partiu para Ribeirão Preto para iniciar o tratamento experimental. Deixar sua casa, sua filha e sua mãe foi uma das coisas mais difíceis que já fizera. Mas também havia uma centelha de esperança que não sentia há meses. O centro de tratamento era uma estrutura moderna, com equipamentos de ponta e uma equipe interdisciplinar de especialistas. Nos primeiros dias, Clara submeteu-se a uma série de avaliações exaustivas. Testes neurológicos, análises sanguíneas, ressonâncias magnéticas, avaliações funcionais. Seu caso é interessante, comentou a neurologista-chefe, doutora Ângela. A combinação de tratamentos convencionais com os métodos alternativos que você mencionou parece ter estabilizado significativamente a progressão da doença. Clara sorriu, pensando nos chás de Teresa e suas massagens tradicionais. Minha mãe ficaria feliz em ouvir isso. Acredito que a medicina tem muito a aprender com tradições ancestrais, concordou doutora Ângela. Estamos apenas começando a entender cientificamente o que gerações de curandeiros tradicionais conhecem instintivamente. O regime de tratamento era brutal. Injeções de células-tronco, seguidas por estimulação elétrica direcionada, complementadas por 6 horas diárias de fisioterapia intensiva. A dor era constante, às vezes quase insuportável. Mas Clara encontrou força em um lugar inesperado, nas outras pessoas no programa. Uma senhora em particular, Dona Conceição, de 78 anos, tornou-se sua inspiração. Com uma forma mais avançada da mesma condição, Conceição mantinha uma atitude inabalável. "Sabe o que me mantém indo?" perguntou ela a Clara certa vez, durante uma sessão particularmente difícil de exercícios. Não é a esperança de voltar a andar como antes. É a certeza de que cada pequeno movimento que recupero me devolve um pedaço da minha independência. Conceição ensinou a Clara movimentos adaptativos baseados em danças folclóricas que lembravam as tradições portuguesas que Paulo compartilhara. Clara ficou surpresa ao descobrir que movimentos semelhantes existiam em diferentes culturas, todos servindo para manter mobilidade e conexão. "O corpo lembra", explicava Conceição. "Mesmo quando os nervos falham, o corpo carrega memórias ancestrais de como se mover em harmonia." 6 semanas após o início do tratamento, os resultados iniciais foram desanimadores. Os testes mostraram mínima recuperação neural, confirmando aparentemente os piores temores de Clara. Todo o dinheiro, sacrifício e dor teriam sido em vão. "Não estou vendo os resultados que esperávamos", admitiu doutora Ângela durante uma avaliação. "Mas vamos ajustar o protocolo e continuar." Clara ligou para casa naquela noite, devastada, mas determinada a não demonstrar seu desespero. Denise, porém, percebeu imediatamente. "O que houve, mãe? Sua voz está diferente." "Apenas cansada, querida." Clara tentou desconversar. "Como está a escola?" Mas Denise insistiu até que Clara finalmente admitiu a verdade sobre o relatório desanimador. "Isso não significa que não está funcionando." Denise argumentou com surpreendente otimismo. "Talvez só demore mais tempo para você." "Talvez?" Clara concordou sem convicção. Foi Teresa quem a surpreendeu na manhã seguinte. Seu telefone tocou cedo. E ao atender, ela ouviu a voz da mãe, incomumente assertiva. "Peça uma segunda opinião." "O quê?"
Outra avaliação, por outro médico da equipe. Teresa insistiu. Confie em mim nisso, Clara. 30 anos de enfermagem me ensinaram que diferentes médicos veem diferentes coisas nos mesmos resultados. Relutante, mas sem nada a perder, Clara solicitou uma reavaliação. Dr. Mateus, o segundo neurologista, examinou os resultados com olhos frescos. Há algo interessante aqui, comentou ele, apontando para uma área específica dos exames de condução nervosa. A velocidade de condução está melhorando, mesmo que ainda não se traduza em função motora visível. Isso é, na verdade, muito promissor. Então, está funcionando? Clara perguntou, mal ousando acreditar. Está funcionando, confirmou ele, só mais lentamente do que o esperado. Os nervos desmielinizados estão se regenerando, mas o processo é gradual. Precisamos ser pacientes. Esta montanha-russa de emoções, esperança, desespero, depois esperança renovada, forçou Clara a desenvolver paciência e a render controle, qualidades com as quais sempre lutara. A fisioterapeuta, habituada a ver resultados rápidos e mensuráveis em seus pacientes, agora enfrentava a incerteza de sua própria recuperação. Durante esse período, Denise surpreendeu a mãe mais uma vez. A adolescente começara a filmar a jornada da família para um projeto escolar, capturando momentos de triunfo, frustração e humor inesperado. Quando Clara retornou para casa nos fins de semana, Denise mostrou-lhe os primeiros cortes do documentário. É incrível, querida, Clara comentou, genuinamente impressionada com a habilidade da filha para capturar a emoção crua de sua experiência. Quero que as pessoas vejam que uma doença não define uma pessoa, explicou Denise, que adaptação não é derrota. O documentário tornou-se um sucesso surpresa em um festival de cinema local, conectando Clara com membros da comunidade, que haviam se mantido distantes por desconforto ou incerteza sobre como abordar sua condição. Enquanto Clara continuava seu tratamento, Teresa mantinha-se ocupada em Santos. As videochamadas noturnas tornaram-se um ritual, com Teresa compartilhando atualizações sobre a cidade, a clínica, que prosperava sob a parceria com Samantha e seu próprio projeto secreto. Que projeto? Perguntou Clara, intrigada pelo brilho nos olhos da mãe. Você verá quando voltar. Foi tudo que Teresa revelou. No terceiro mês de tratamento, quando Clara já conseguia dar pequenos passos com apoio, recebeu uma ligação alarmante de Denise. É a vovó, disse a adolescente, a voz trêmula. Ela desmaiou no supermercado. Estamos no hospital. Clara sentiu o mundo girar. O que aconteceu? O que os médicos disseram? Desidratação severa e exaustão, relatou. Denise, o médico disse que ela tem ignorado os sinais por semanas. Aquela noite, Clara não dormiu. Sua mãe, sempre a rocha da família, agora estava vulnerável e ela estava a centenas de quilômetros de distância. Na manhã seguinte, contra o conselho da equipe médica, organizou seu retorno temporário a Santos. Quando chegou ao hospital, encontrou Teresa sentada na cama, parecendo pequena e frágil contra os travesseiros brancos, mas com o mesmo olhar determinado de sempre. Você não deveria ter vindo, foram suas primeiras palavras. Seu tratamento pode esperar, Clara completou, segurando a mão da mãe. Você é mais importante. Teresa piscou, surpresa pela inversão de papéis. Os médicos confirmaram que Teresa havia se esgotado completamente, trabalhando incansavelmente em seu misterioso projeto enquanto negligenciava sua própria saúde. Precisaria de várias semanas de descanso e cuidados. Naquele momento, os papéis se inverteram dramaticamente. Clara tornou-se a cuidadora e Teresa a paciente. Usando técnicas adaptadas de seu conhecimento profissional, Clara criou formas inovativas de apoiar a mãe, apesar de suas próprias limitações.
Em casa, Clara finalmente descobriu o projeto secreto de Teresa. Um caderno detalhado combinando as técnicas de fisioterapia moderna de Clara com os remédios tradicionais portugueses, criando um programa holístico para condições de mobilidade. Teresa havia entrevistado metodicamente idosos da comunidade portuguesa, registrando suas tradições de cura antes que se perdessem. Era para ser uma surpresa, explicou Teresa debilmente. Um presente para quando você terminasse o tratamento. Algo que pudéssemos construir juntas. Clara folheou o caderno, tocada pela meticulosidade do trabalho, pela forma como Teresa havia honrado tanto a tradição quanto a ciência moderna, tanto o mundo de Clara quanto o seu próprio. Mas não pode deixar de perguntar, por que se esforçou tanto, a ponto de colapsar? Teresa fitou a janela por um momento antes de responder. Porque precisava te dar algo além das joias de família. Algo que realmente importasse. Conhecimento, nosso legado verdadeiro. E ali, à beira da cama onde sua mãe descansava, Clara experienciou uma epifania. A força não residia na capacidade física, mas em mostrar-se presente para os entes queridos, independentemente das circunstâncias. Teresa, com toda sua teimosia e métodos antiquados, havia sempre personificado esta verdade. E agora era a vez de Clara. Nas semanas seguintes, as 3 gerações de mulheres estabeleceram uma nova dinâmica. Clara continuou suas terapias localmente, viajando a Ribeirão Preto apenas para avaliações mensais. Denise assumiu responsabilidades domésticas com uma maturidade surpreendente. E Teresa, lentamente, aprendeu a aceitar cuidados. Talvez a lição mais difícil para uma cuidadora eterna. Enquanto observava sua pequena família se adaptando, Clara percebeu que estavam quebrando padrões geracionais. O ciclo de mulheres se sacrificando até a exaustão, nunca pedindo ajuda, nunca mostrando vulnerabilidade. Sabe o que estou pensando? Clara comentou com Teresa uma tarde, enquanto ambas faziam exercícios terapêuticos na varanda, observando o mar. Talvez a verdadeira cura não seja voltar ao que éramos antes. E o que seria, então? Perguntou Teresa. Aprender a navegar o mundo com nossas novas limitações, mas também com nossa nova sabedoria. Clara fez uma pausa. Você e eu, ambas temos corpos que não funcionam como antes, mas talvez isso não seja apenas perda. Teresa assentiu lentamente. Em enfermagem, aprendi que às vezes o corpo precisa quebrar para curar de forma diferente. À medida que a primavera transformava-se em verão, a clínica de Clara ganhou uma nova dimensão. Usando o trabalho de Teresa como fundação, ela e Samantha desenvolveram um programa de bem-estar, combinando técnicas de fisioterapia moderna com remédios tradicionais portugueses, criando uma abordagem única que honrava ambas as perspectivas. E quando você já está pensando no que acontecerá a seguir com Clara e sua família, lembre-se que a jornada está apenas começando. Acompanhe para descobrir como essa mulher extraordinária transformará sua comunidade com sua nova visão de cura. Retornando à história, o programa ganhou reconhecimento e começou a ajudar outras pessoas com desafios de mobilidade por toda a comunidade e além. Clara, agora usando um andador, mas movendo-se com crescente confiança, encontrou novo propósito como consultora e educadora. Teresa incorporou suas tradições ao currículo, ensinando estudantes de fisioterapia sobre a sabedoria que quase se perdera. 6 meses após o início do tratamento experimental, Clara atingiu um marco significativo. Conseguiu caminhar um quarteirão inteiro com apenas uma bengala. Não era a recuperação completa que inicialmente esperara, mas representava uma vitória tremenda. Vamos celebrar, declarou Teresa. Um jantar especial, só nós 3. Enquanto preparavam a refeição juntas,
Clara cortando legumes sentada, Teresa temperando a carne, Denise preparando a sobremesa. Clara observou como suas limitações haviam paradoxalmente aproximado a família. Antes da doença, comentou para Teresa enquanto picava cebolas, eu estava tão ocupada ajudando todos os outros que mal via vocês duas. E eu estava tão ocupada tentando te mostrar a maneira certa de fazer as coisas que não apreciava suas conquistas, admitiu. Teresa! Denise, ouvindo da cozinha, acrescentou. E eu estava tão ocupada tentando ser diferente de vocês duas que não percebia quanto somos parecidas. Naquela noite, as 3 gerações de mulheres compartilharam não apenas uma refeição, mas histórias, memórias de infância de Clara, aventuras de juventude de Teresa, sonhos para o futuro de Denise. Em certo momento, Teresa trouxe uma caixa pequena à mesa. Consegui salvar isto, disse ela, abrindo a caixa para revelar um delicado colar de prata com um medalhão. Pertenceu à minha avó, que o trouxe de Portugal. Dentro tem terra da nossa vila ancestral. Teresa removeu o colar e, em vez de colocá-lo no pescoço de Clara, como esta esperava, entregou-o a Denise. Normalmente passaria para você antes de ir para sua filha, explicou Teresa a Clara. Mas acho que entendemos agora que algumas tradições podem se adaptar, assim como nós. E Clara observou sua filha colocar o colar, emocionada não pela quebra do protocolo, mas pelo reconhecimento de Teresa de que seu legado continuaria, apenas de forma diferente do que planejara inicialmente. Após o jantar, Teresa e Denise insistiram que Clara as esperasse na varanda. Minutos depois, juntaram-se a ela, trazendo 3 taças de vinho e um pequeno álbum de fotos. O que é isso? Perguntou Clara. O documentário de Denise ganhou um prêmio especial no festival regional, revelou Teresa orgulhosamente. E não é só isso. O centro comunitário quer exibi-lo como parte de uma campanha de conscientização sobre acessibilidade. Clara olhou para a filha com admiração renovada. Isso é incrível, querida. Tem mais. Denise sorriu, abrindo o álbum. O Centro de Reabilitação Neurofuncional está interessado em nosso programa combinado. Querem que você e vovó desenvolvam um currículo oficial integrando medicina tradicional e moderna para condições neurológicas. Clara olhou para as fotos no álbum. Imagens dela no início da doença, parecendo perdida e derrotada. Teresa preparando remédios tradicionais. As 3 gerações dançando com fitas no festival. Clara dando seus primeiros passos assistidos no centro de tratamento. Teresa ensinando movimentos tradicionais adaptados a um grupo de idosos. Sabe o que vejo aqui? Clara perguntou suavemente. Não vejo apenas minha jornada de cura. Vejo 3 gerações de mulheres aprendendo que vulnerabilidade pode ser uma forma de força, que a cura vem de muitas formas. E que os laços familiares, embora às vezes esticados ao limite, podem se tornar inquebráveis quando testados pela adversidade. Teresa ergueu sua taça. A adaptação, a resistência, a família, a sabedoria ancestral e a ciência moderna, acrescentou Clara, erguendo a sua. A encontrar beleza nos lugares inesperados, completou Denise. Enquanto as 3 mulheres brindavam sob o céu estrelado de Santos, Clara refletiu sobre a ironia de sua jornada. Ela não recuperara completamente sua mobilidade anterior, mas descobrira algo mais valioso. Uma compreensão mais profunda de si mesma, reconciliação com sua mãe, e um novo propósito que transcendia suas limitações físicas. No Festival da Colheita daquele ano, Clara não apenas compareceu, ela liderou uma versão adaptada da dança tradicional, criada especificamente para incluir pessoas com todos os níveis de mobilidade. Teresa e Denise ao seu lado, 3 gerações, movendo-se em harmonia, cada uma à sua maneira, unidas não pela perfeição de seus movimentos, mas pela perfeição de sua conexão. E quando a música aumentou,
E a comunidade inteira se juntou à dança, idosos com artrite, crianças com paralisia cerebral, atletas em recuperação de lesões. Clara compreendeu que sua maior cura não havia sido física. Havia sido a descoberta de que a verdadeira força reside não em permanecer inabalável, mas em aprender a dobrar-se sem quebrar, adaptar-se sem se perder e encontrar graça mesmo nos movimentos mais limitados. Teresa, observando o impacto do trabalho de sua filha na comunidade, apertou sua mão. Sua avó costumava dizer que as melhores curandeiras são aquelas que conhecem a dor por dentro. Clara sorriu, apertando de volta. E as melhores mães são aquelas que sabem quando segurar e quando soltar. Naquela noite, sob as estrelas de Santos, 3 gerações de mulheres dançaram, não com os mesmos passos, mas com o mesmo coração. E isso, Clara finalmente entendeu, era o verdadeiro significado de cura. Parabéns! Digite 9 nos comentários, para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.